Chanceler Merz, obrigado pela calorosa recepção e é ótimo estar de volta a Berlim. Na nossa cúpula em Haia no mês passado, os aliados tomaram decisões que impulsionarão um salto quântico para nossa defesa coletiva, com um acordo para realmente investir um histórico 5% do PIB em defesa. Isso é necessário para responder às profundas ameaças à segurança que enfrentamos, desde uma Rússia ressurgente, terrorismo, ataques cibernéticos, sabotagem e uma feroz competição global. E este também é um compromisso importante dos aliados europeus e do Canadá para reequilibrar os gastos com defesa em relação aos Estados Unidos, e assim pôr fim a décadas de debates sobre a divisão justa de responsabilidades. A cúpula em Haia lançou as bases para uma OTAN mais forte, mais justa e mais letal, e quero agradecer pessoalmente a você pela sua liderança. Você apoiou esse objetivo importante desde o início. Em Haia, você anunciou que a Alemanha quer atingir 3,5% para os requisitos centrais de defesa, não em 2035, mas já em 2029. E isso significa que a Alemanha terá mais do que dobrado seus gastos com defesa em poucos anos, de cerca de 70 bilhões há alguns anos, para 150 bilhões de euros em 2029. E é exatamente essa determinação que precisamos. Como uma potência europeia líder, é correto e bem-vindo que a Alemanha esteja pronta para assumir sua parte das contribuições necessárias para garantir nossa segurança compartilhada. As novas metas de capacidade representam um marco importante tanto para a Aliança quanto para a Bundeswehr. Cumpri-las aumentará significativamente a força de suas tropas e suas contribuições já são cruciais para nossa segurança coletiva. A Alemanha lidera nossa força terrestre avançada na Lituânia, que vocês estão ampliando para uma brigada completa. Eles estão de olho em um avião, um tipo de aeronave cuja vigilância militar foi especificamente encomendada pelo embaixador chinês no ano de 2014, um evento que marcou um ponto importante. O ministro ainda não apresentou um relatório final detalhado sobre a conversa que ocorreu hoje, mas ele afirmou que as autoridades também estão ativamente lidando com esse tipo de fenômeno e que em breve tomarão as providências necessárias para resolver a situação. De onde eles leem isso? Ataque a laser contra um avião alemão. O armamento e equipamento militar do Exército são um tema de grande importância nas conversas e discussões dentro da aliança, inclusive entre as condições e os termos estabelecidos, a chamada coalizão de dispostos. Amanhã, em Roma, também discutiremos sobre um possível cessar-fogo, mas durante a conferência em Roma também faremos videoconferência com a chamada coalizão de dispostos. Os dispostos ainda vão discutir alguns detalhes sobre mais entregas e apoio à Ucrânia, especialmente na aviação. O sistema judiciário é o que defende a decisão difícil em relação à realização prática. Sobre a sua segunda pergunta, nossa suposição de trabalho é a seguinte: de fato, como vemos, a China está rapidamente fortalecendo suas forças armadas, eles já têm mais navios navegando do que os EUA, eles terão mais 100 navios navegando até 2030. Atualmente, eles possuem 1.000 ogivas nucleares. Isso não é para organizar desfiles em Pequim. Isso é realmente para fazer uso disso. Nós sabemos da ambição que a China tem, que é de alguma forma obter o controle sobre Taiwan, e a suposição se baseia em muitas discussões que tivemos e, claro, no que sabemos de nossas fontes, que o risco está cada vez mais presente de que Xi Jinping, o presidente da China e secretário-geral do Partido Comunista, antes de atacar Taiwan, fará primeiro uma ligação para Moscou, seu parceiro muito subordinado em tudo isso, Vladimir Vladimirovich Putin, para pedir que ele nos mantenha ocupados nesta parte da Europa. E isso mostra que o Atlântico Norte e o Indo-Pacífico estão cada vez mais entrelaçados já com a participação da Coreia do Norte. Na guerra de agressão contra a Ucrânia pelo lado russo, incluindo a China, com agradecimentos e manobras de contorno, além de bens de uso duplo entregues à Rússia, apoiando o esforço de guerra russo na Ucrânia, e, é claro, o Irã com sua tecnologia de drones,
Então, tudo isso está ficando cada vez mais interconectado e, portanto, alguns dos seus próprios generais alemães de mais alto escalão previram que em 3, 5, 7 anos, a partir de agora 3 anos é hoje, 5 anos é no próximo mês, a Rússia pode ser capaz de lançar um ataque em grande escala ao território da OTAN. E é exatamente por isso, como o chanceler estava dizendo, que não estamos fazendo os 5% e os 3,5% de gastos centrais para agradar uma pessoa. Ótimo que estejamos nos igualando aos EUA. Isso encerra o debate que tivemos por anos. Mas fazemos isso porque sabemos que a ameaça existe. Uma ameaça contra os EUA, uma ameaça contra o Canadá, uma ameaça contra os aliados europeus. E é por isso que precisamos gastar mais com defesa. Obrigado. Uma pergunta ao senhor chanceler federal e ao secretário-geral da OTAN, senhor Rutte. Trata-se do tema dos projetos conjuntos de armamento e aqui do caça franco-alemão FCAS. Os franceses querem garantir uma participação de 80%, principalmente encomendando armas, né? E o que isso significa para a estabilidade da OTAN? Obrigado. Sr. Hink, eu realmente gostaria que cumpríssemos os acordos que fizemos com a França e a Espanha em relação ao FCAS. Esse pode ser um bom projeto para a defesa europeia. Precisamos de uma aeronave assim. Ainda não temos um sucessor para a aeronave que atenda aos perfis e requisitos. Há discussões na França, há também discussões com a França. Decidimos finalmente esclarecer essa questão nos próximos meses. As diferentes visões sobre como esse consórcio é composto ainda não foram resolvidas, mas estou confiante de que podemos fazer. O presidente francês, e eu falamos sobre isso em diversas ocasiões, os colaboradores e colaboradoras também falam sobre isso. Também estamos preparando os próximos encontros com o governo francês e espero muito que, assim como no projeto conjunto de tanques, consigamos aqui uma aquisição europeia conjunta. Mas essa aquisição precisa atender aos requisitos que acabei de descrever. Menos complexo, embora isso seja difícil justamente em um avião como o FCAS, mas então também simplificado, com quantidades maiores. Então, e se conseguirmos isso, então é um projeto pelo qual ainda vale a pena lutar politicamente. De qualquer forma, estou confiante de que vamos conseguir. Mas ainda não chegamos a um resultado que me satisfaça plenamente. E então, para a sua segunda pergunta, o problema não é os EUA ou a Europa? Sim. O problema é que simplesmente não estamos produzindo o suficiente nos EUA e na Europa. Sim. Já está melhorando. Mas o fato de que, enquanto falamos, Polônia, Romênia e Estônia estão comprando da República da Coreia, porque leva muito tempo para receber o que quer que se compre dos ECMOL ou da Europa, esse é o problema. Por isso precisamos coletivamente aumentar a produção. Isso significa também tentar evitar barreiras entre os países, e sabemos que existem muitos contatos entre empresas de diferentes países e projetos transnacionais. Em novembro, visitei uma fábrica da Rheinmetall, nos arredores de Roma. A primeira-ministra italiana disse: "Você vai visitar um dos projetos industriais de defesa mais impressionantes da Itália." Eu disse: "A Rheinmetall é uma empresa alemã." Ela respondeu: "Sim, eu sei, e é italiana, Mark, você está entendendo errado." E é exatamente disso que precisamos que entendamos que o problema não é se é uma empresa alemã, italiana, francesa ou americana. O problema é que não estamos produzindo o suficiente. E quando você compra um sistema Patriot hoje, ele será entregue em 10 anos, e aí a questão é se será de manhã ou à tarde. Por que isso é importante? Porque à tarde o F-35 vai chegar. Então precisamos ter linhas de produção extras, precisamos ter turnos adicionais. Por favor, sem barreiras, não. Procedimentos burocráticos problemáticos entre países e empresas. É disso que precisamos, porque a nossa dissuasão sim é dinheiro, os 3,55%. Mas quando se trata do dia a dia, é sobre a produção industrial de defesa e ter isso pronto para realmente os homens e mulheres de uniforme protegerem o território da OTAN. Muito obrigado. Muito obrigado.